Independente de como você está, nós somos convidados a nos alegrarmos no Senhor em todo o tempo. E essa alegria que o apóstolo Paulo está falando aqui, é uma alegria que o mundo não entende, irmãos. O apóstolo Paulo está preso, provavelmente acorrentado, açoitado, mas ele está alegre, porque ele está na presença de Cristo, o seu Senhor e o seu Salvador. Então, nossa alegria, ela não é opcional, é uma ordem divina. Aqueles que estão em Cristo, que são uma nova criação, precisam viver essa alegria. E muitas das vezes, essa alegria, nós entendemos que não é motivo também. E eu conversando com o Jacques essa semana sobre isso. Muitas das vezes nós somos alegres no Senhor, mas passamos por tribulações, por dificuldades. E precisamos viver nossas emoções, chorar quando precisa chorar. Mas o tempo todo entendendo, assim como o apóstolo Paulo, essa verdade bíblica, que independente das circunstâncias, a nossa alegria está no Senhor. E falar isso, irmão, muitas das vezes, da boca para fora, um conceito, é muito bonito, é muito teórico. Mas na prática, no dia a dia, amanhã, no chão da vida, quando você sair para trabalhar, quando você arrumar um problema em casa com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, ali você precisa colocar em prática a alegria do Senhor. No trabalho, na faculdade, na escola, aonde você for. Então não é opcional, como amar não é opcional, perdoar não é opcional para o crente. Precisa ser uma constância, precisa ser uma realidade. Se você é do reino, então você está inserido nessa realidade, irmãos. E aqui não tem como te dar um meio termo. Talvez você possa amar, talvez, dependendo, você perdoe, não. A palavra do Senhor é sim, sim ou não, não. Precisamos nos posicionar em relação a isso. Então aqui é a alegria, irmãos. A alegria do Senhor. Por isso que o mundo, muitas das vezes, nos chama ou nos observa. E o apóstolo Paulo vai dizer que a mensagem da cruz é uma loucura para aqueles que não conhecem. A alegria cristã não é baseada em conquistas humanas, mas na presença contínua de Jesus Cristo. Amém, irmãos? As pessoas estão correndo, desesperadas por conquistas humanas. E eu estou aqui querendo desmerecer as conquistas, são importantes, lógico que são. Mas a nossa alegria não pode estar baseada em conquistas humanas. Muitas das vezes nós queremos conquistar um determinado bem material, mas se nós perdemos esse bem material, nós ficamos tristes. Porque nós colocamos a nossa alegria naquele bem material. Ou colocamos a nossa alegria, a nossa expectativa em pessoas. E, irmãos, nos decepcionamos, não é isso? Precisamos colocar as nossas expectativas, o nosso amor em Cristo Jesus. A nossa alegria nele. Então não é uma questão de emoção, é uma decisão espiritual. Você precisa decidir ser alegre no Senhor. Crente em Jesus, que foi salvo, que tem a certeza da salvação, não pode ser um crente triste o tempo todo. Ou seja, ou em tempo nenhum, apesar das tristezas que nós passamos. Então, é uma decisão espiritual, baseada em quem Deus é, e o que Ele fez, e o que Ele faz por mim e por você, irmãos. Deus faz coisas grandiosas para mim e para você, todos os dias. O ar que você está respirando hoje aí é pela graça, é misericórdia do Senhor. Ou alguém produziu o ar aqui hoje para poder respirar. Então nós precisamos nos alegrar no Senhor. Em 1 Tessalonicenses também vai dizer, 5,16, alegrem-se sempre. Orem sempre, ele vai dizer lá, mas ele vai dizer também, alegrem-se sempre. Agostinho de Hipona, um grande teólogo do 4º século, vai dizer que a alegria do cristão não é algo que vem de fora, mas é algo que brota no íntimo, onde Cristo habita. Amém, irmãos? A nossa alegria não está baseada em algo que está fora, mas em algo que habita no nosso íntimo.
E quem habita no nosso íntimo, irmão? Irmã, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Aleluia! Ele é a nossa alegria. Muitas pessoas estão aí correndo, estão matando, estão roubando para viver uma falsa alegria, uma alegria temporária, um prazer temporário. E nós que estamos aqui na casa do Senhor, podemos dizer que somos alegres, porque temos a Jesus Cristo, nosso Senhor, que fomos alcançados por essa graça maravilhosa, que agora realmente fez toda a diferença na nossa vida, e nós somos alegres, nos alegramos quando vemos irmãos aqui, se reconciliando, voltando para a igreja, entregando, né, a sua vida para Jesus. Precisamos nos alegrar, né, Gisele? Cadê Gi? Está na cantina. E ela falou algo legal hoje para a gente precisa, né, nos pular de alegria. E aqui, irmãos, não está proibido pular de alegria, não. Você tem liberdade no Senhor para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor, para levantar sua mão e dizer glória a Deus. Nós não somos crentes engessados, presos. Não, muito pelo contrário. Precisamos exalar, precisamos transmitir essa alegria verdadeira. Mas que seja uma alegria verdadeira, irmãos. Não uma alegria temporária. Vou dar um exemplo. Eu sou alegre no Senhor. E aí, quando você chega em casa, alguém pisa no seu pé. E a minha alegria do Senhor foi embora. Não estou mais alegre. Não, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é um imperativo. Alegrem-se. Sibe de Itaboraí, alegrem-se. Sejam alegres no Senhor. Continuem perseverando nessa alegria no Senhor. Segundo ponto, irmão, segunda lição que a gente tira desse versículo, é a fonte da nossa alegria. Essa fonte é a presença e a obra do próprio Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele é um exemplo muito grande, que essa fonte é Jesus Cristo. Ele vai dizer, alegre-se sempre em quem? Não, peraí. Alegre-se sempre no? É no Senhor. Não é alegre-se sempre no carro, no cachorro, no filho, na filha, na conta bancária, no emprego. São fontes que as pessoas colocam a alegria da sua vida. Mas ele vai dizer aqui, alegre-se sempre no Senhor, irmãos. Porque não há outra fonte que não seja o Senhor para que possamos nos alegrar. A alegria não se baseia em sentimentos ou situações favoráveis, mas é na presença, novamente falando, na presença de Jesus Cristo. Cristo está presente na minha vida e na sua vida? Amém. Alegria. Alegria. Talvez você está vivendo um luto, um problema muito sério. E essa noite eu quero declarar sobre a sua vida a alegria do Senhor, o renovo espiritual do Senhor sobre a sua vida. Vamos levantar, vamos avançar, vamos permanecer firmes no Senhor. A palavra grega aqui para Senhor é Kyrios, que indica a autoridade soberana e relação pessoal com os crentes. O próprio Cristo está se relacionando comigo e com você, através do seu Espírito Santo, para que possamos nos alegrar nele. Então precisamos ser alegres no Senhor, e essa fonte de alegria é o nosso Cristo, a obra que Ele fez na cruz do Calvário. Precisamos colocar isso em prática. A alegria cristã nasce da comunhão com Jesus. Como está a sua comunhão com Jesus? Como anda a sua vida com Cristo? A sua alegria com Cristo vai determinar como você anda com os outros, com as pessoas, como você trata os outros. Porque uma coisa que é muito feia é crente resmungando, irado, cara fechada, que não dá bom dia para ninguém, que não fala com ninguém. É muito feio, irmãos. E que a nossa alegria possa transmitir uma mensagem, a boa notícia. Porque um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite,
vai abrir a porta para a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, a salvação em Cristo Jesus. Então a alegria cristã, ela nasce da comunhão. Se você não tem comunhão com Cristo, com a igreja, como que você vai beber dessa fonte de alegria? E aí é nesse ponto, irmãos, que infelizmente muitos irmãos têm uma vida cristã, têm uma vida cristã de altos e baixos, espiritualmente falando. Um dia estão lá em cima, igual uma montanha russa, ou uma roda gigante. No outro dia estão lá embaixo. A Bíblia vai dizer que nós precisamos ser constantes e firmes no Senhor. Sejam constantes e firmes. Mesmo em tribulação, o crente, ele pode se alegrar por quem Deus é e por o que Ele fez na nossa vida. E não sei vocês, mas eu já fui em muitas situações para consolar pessoas e fui totalmente envergonhado. Porque a alegria daquela pessoa, mesmo em meio à tribulação, ao luto, à perda, ela ensinava. Eu posso dar um exemplo aqui vivo, irmãos. Está aqui hoje, aqui na nossa igreja. Irmã Severina. Irmã Severina passou por grandes tribulações. E o momento que eu fui visitar a irmã Severina no hospital, lá com seu filho, o Fernando, e o tempo todo essa mulher alegre, perseverando na fé em Cristo Jesus. E como eu aprendi nesse tempo. E como outros exemplos, outros irmãos. Isso é, irmão, entender que a nossa vida não pertence mais a nós mesmos. Nós agora somos do Senhor. Nós precisamos deixar nosso ego, a nossa arrogância de lado, a nossa prepotência, muitas das vezes, achar que nós somos alguma coisa. Nós somos do Senhor. Todo mérito é na obra de Cristo, nós não temos mérito nenhum. É Cristo Jesus que morreu na cruz. É nele que nós nos alegramos. É nele que nós fomos salvos, é nele. É sobre ele, não é sobre mim, é sobre você. Então, que possamos parar, de buscar a alegria em fontes secundárias, que vão muitas das vezes nos decepcionar, nos machucar. Ah, meu Flamengo, como você me decepciona às vezes, meu Flamengo. Fico irado, mas não peco. Mas dá vontade, ganho milhões. A nossa fonte de alegria não pode ser em time de futebol. Está enraizado, está repreendido, irmã. As outras opções estão difíceis, irmãos. Deixa eu quieto no Flamengo. Mas a gente percebe que muitas pessoas, elas se entregam a esses prazeres, essas alegrias passageiras, que decepcionam, irmão. O mundo jaz do maligno. Tudo aqui é temporal, é passageiro. Nós somos estrangeiros nessa terra, nesse tempo. Logo, logo, irmão, nossa vida é um traço. Logo, logo estaremos com o Senhor, amém, irmãos? Quem está em Cristo tem essa certeza, essa convicção. Essa boa notícia que vai ser falada semana que vem, da vida eterna. Não vou adiantar, não. É spoiler, para você não faltar semana que vem. Mas nós precisamos nos alegrar na fonte verdadeira. Na fonte que não nos decepciona, que é Cristo Jesus. Então, mesmo em meio à tribulação, continue firme no Senhor, continue perseverando, continue se alegrando, continue buscando ao Senhor, que Ele vai te fortalecer, Ele vai trazer essa alegria para você. Tem o Salmo 51, versículo 7, se eu não me engano. Davi, quando ele peca, ele erra. E ele pecou feio, errou feio. E ele pede ao Senhor, Senhor, restaura em mim a alegria da salvação. Ele não tinha perdido a salvação, mas ele tinha perdido a alegria porque ele errou, porque ele pecou. E o Salmo 51 é um salmo de confissão. Talvez você está aqui essa noite e perdeu a alegria da salvação, que em nome de Jesus, que essa noite você seja restaurado na alegria da tua salvação. É o maior presente,
É o maior bem que você pode ter. Talvez o seu desejo é ter uma Ferrari. Trabalhe, conquiste. Mas uma Ferrari não se compara à salvação, à eternidade com Jesus. Amém, irmãos? Então nós precisamos nos alegrar sempre no Senhor. Romanos vai dizer que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Neemias 8:10 vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa. É o que é a nossa? Seja forte então, irmãos. Porque se nós estamos alegres, nós somos fortes no Senhor. É no Senhor que nós temos a força, a certeza que Ele está conosco, que nós não estamos sozinhos. A alegria é uma consequência inevitável de uma vida entregue a Deus. É inevitável. O crente precisa ser uma pessoa alegre. Uma pessoa que contagia as outras pessoas. Onde ela está, a alegria dela precisa transbordar. Talvez ela não precise nem dizer uma palavra, né, Roberta? Mas o jeito dela, a alegria dela em fazer as coisas, em abençoar pessoas. Talvez você está falando assim, pastor Rafael, mas eu sou tímido. Eu não sou diferente de você, que né, abraça, que é comunicativo e tal. Não estou falando isso, irmãos. Eu estou falando que dependente da sua personalidade, do jeito que você é, do jeitinho que Deus te fez, alegre-se no Senhor, sempre no Senhor. Ele é a nossa força, a nossa salvação. Então a alegria, ela é uma consequência inevitável. Todo crente precisa viver essa verdade espiritual, tomar essa decisão espiritual. Hoje eu vou me alegrar. Então já sabe qual é o desafio amanhã, né, irmãos? No WhatsApp, vai dizer para os irmãos lá, vai mandar mensagem, alegrem-se no... Amém? Vai mandar mensagem no grupo da família, vou botar lá, eles vão entender nada, aí você explica. Alegre-se sempre no... Copia o versículo e coloca lá. Mas, porém, todavia, que isso não seja uma teoria, um conceito na sua vida, que seja uma realidade, mesmo em meio às dificuldades. Então é uma consequência inevitável. Em terceiro lugar, para fechar, a permanência na alegria, mesmo em meio às aflições. E ele vai repetir, e aqui é pedagógico, né, professora Roberta, pessoal da educação. Ele vai repetir, alegre-se sempre no Senhor. Ele poderia terminar o versículo aqui, aí ele vai dizer, novamente estou te dizendo, estou repetindo, alegrem-se. E é de propósito, porque muitas das vezes nós esquecemos dessa verdade. Então, por isso que nós somos crentes, precisamos da igreja, precisamos vir à igreja para ouvir palavras, para ouvir mensagens espirituais para a sua vida. Alegre-se sempre no Senhor, novamente direi. Preste atenção, irmãos, novamente eu vou dizer, alegrem-se. Então nós precisamos permanecer, porque nós temos a facilidade de esquecer as coisas e a facilidade de afastar das verdades bíblicas, dos fundamentos da nossa fé. Muitas vezes nós saímos daqui e já esquecemos a mensagem, até o versículo, o texto que o pastor pregou. Por isso amanhã, ou hoje ainda, você vai fazer esse exercício, mandar um WhatsApp para alguém com essa mensagem. Então a alegria cristã, ela não está condicionada às circunstâncias, como eu falei aqui. O apóstolo Paulo estava preso. O apóstolo Paulo tinha todos os motivos para estar triste. Na sua carta, a última carta lá em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo está praticamente sozinho, isolado. Ele pede a Timóteo, traz a minha capa, traz os livros, porque fulano de tal, cicrano, todo mundo me abandonou, estou sozinho aqui nesse tribunal. Mas mesmo assim, em momento nenhum você vê o apóstolo Paulo murmurando, ele está sempre alegre no Senhor, porque ele entendeu a visão, ele entendeu a missão e o propósito da vida dele em Cristo Jesus. O tempo todo. Então a alegria, ela não vai depender das circunstâncias, porque se a gente olhar para as circunstâncias ao nosso redor, irmãos, é desesperador, não é isso, irmãos?
é política, é guerra, é fome, é violência. Está tudo perdido, irmãos. É violência doméstica, é violência verbal, é física, é nação se levantando contra a nação. Olha ao seu redor, faça um raio-x, uma análise, e olha se dá para se alegrar com esse mundo, com essas circunstâncias. Mas mesmo assim, nós precisamos permanecer firmes e alegres no Senhor, porque a nossa alegria não está nas circunstâncias, está em Cristo Jesus que nos salvou, amém? Ele nos salvou, e por isso estamos alegres, e por isso nós vamos celebrar, e cantamos, e pulamos. A alegria também é um fruto do Espírito, Gálatas 5:22, sustentada pela fé e pela esperança. Não podemos esquecer que a alegria é um fruto do Espírito. Então, se nós somos crentes, nós precisamos o quê? Ter fruto do Espírito. E a alegria está lá, inserida no fruto do Espírito. Então, é algo importantíssimo, que precisa frutificar, que precisa florescer na minha vida e na sua vida. John Wesley, grande pastor do avivamento, ele vai dizer que a alegria é o resultado natural quando o fogo do Espírito aquece o nosso coração. Amém, irmão? Vou repetir. A alegria é o resultado natural quando o fogo do Espírito aquece o nosso coração. Quando o nosso coração está aquecido em Cristo Jesus, no fogo do Espírito, é resultado, é natural do crente. O pastor Rafael está... É alegria, irmãos. Nós somos também, de certa forma, pentecostais, amém, irmãos? Porque também nós somos oriundos do Pentecoste. Nós também recebemos o Espírito Santo, amém, irmãos? Fomos batizados no Espírito Santo, na nossa conversão, na nossa salvação. Somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Somos em Cristo Jesus, agora nova criação para esse mundo, que precisa de crentes alegres, crentes felizes. Então é natural a alegria, quando o fogo do Espírito aquece o nosso coração. Se você está sentindo esse fogo queimando no seu coração essa noite, é porque o Espírito Santo está aí, movendo você, trazendo essas verdades para a sua vida, para que possamos colocar em prática. Em último lugar, a alegria do Senhor é a nossa força, alegre-se sempre no Senhor, é o testemunho da alegria, luz para o mundo, nosso testemunho, como eu falei anteriormente. A nossa alegria precisa contagiar as pessoas. Da onde que vem essa alegria toda? Que fonte é essa? Eu quero. Eu lembro da mulher samaritana, né? Ali com Jesus, ele falando para ela da água da vida, e ela, aonde eu vou conseguir essa água? É a mesma coisa com a nossa alegria, precisa contagiar as pessoas, precisa ser um testemunho vivo, para que as pessoas possam ter o desejo, a vontade de conhecer essa fonte de alegria. O mundo vive buscando alegria, mas vai encontrar vazios. E aí a gente percebe, né? Eu conheço pessoas que elas rodam e permanecem vazias e ficam tontas de tanto rodar. A alegria do crente é um sinal do reino, a evidência que Cristo habita em nós. Amém, irmãos? Precisa ser esse sinal do reino. Mateus, no Sermão do Monte 5, Jesus vai dizer: vós sois a luz do mundo. E esses dias faltou luz, né? Teve um apagão geral em Itaboraí, e acendemos as velas. Agora temos os celulares, não é isso? E lá em casa eu falei esse texto com Laura, tá vendo, Laura? O que adianta a gente pegar a vela, a luz, e colocar agora embaixo da mesa? Qual é a utilidade? Nenhuma. Não vai iluminar nada. É a mesma coisa com a minha vida e a sua vida.
Nós precisamos ser luz para esse mundo. E a alegria faz parte desse testemunho. Pessoas que amam, pessoas que perdoam, pessoas que são alegres, pessoas que contagiam as pessoas, que são pessoas de um convívio social gostoso, que não são pessoas amargas, que não guardam rancor. São características daqueles que estão em Cristo Jesus, que são sinais do reino de Deus para esse tempo. Outro exemplo bíblico, em Atos 16, a partir do versículo 25, Paulo e Silas, irmãos, estão presos no cárcere, na prisão. E a Bíblia vai dizer que eles estavam o quê, irmão? Tristes, chorando, ali, ó Deus, ó vida, ó céus, Deus me abandonou, Jesus não vai vir mais, estou aqui triste. O que eles estavam fazendo, irmãos? Cantando. Não vou cantar a música aqui não, porque eu não sei o tom, só porque eu não sei o tom. Estavam cantando louvores e hinos ao Senhor. Espere para o flashback, aguarde. Ei, pastor Leandro, estamos juntos. Eles estavam louvando ao Senhor, cantando louvores ao Senhor. Talvez desafinados, talvez, mas estavam cantando. E por que eles estavam cantando, irmãos? Porque eles estavam alegres, confiantes no Senhor, independente das circunstâncias. Eles cantavam louvores porque eles entenderam que a alegria deles não está baseada em circunstâncias, em pessoas, mas no Senhor que os salvou. E eles foram que soltos, libertos, de forma milagrosa. Martinho Lutero, grande reformador, vai dizer que um cristão triste é um triste cristão. Vou repetir. Um cristão triste é um triste cristão. É um desperdício. Um cristão triste é um desperdício para o reino, irmãos. Que você seja alegre no Senhor, para que Jesus continue te usando, te abençoando poderosamente. Tem algumas aplicações para esse texto, para a gente fechar. Essa é a boa notícia essa noite, irmãos. Alegrai-vos. A ordem mostra que a alegria é uma decisão espiritual e diária, não apenas um sentimento passageiro. Vai dizer também que sempre, mesmo nos dias maus, a alegria permanece porque ela é alimentada por uma esperança eterna. Amém, irmãos? A nossa alegria está baseada na nossa eternidade em Cristo Jesus. E precisamos nos alegrar no Senhor, porque a alegria que flui da intimidade com Cristo, da certeza da salvação e da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vivemos tempos difíceis, onde a alegria parece ser frágil, passageira e cada vez mais difícil de encontrar. Repito, muitos procuram realizações, relacionamentos, bens materiais ou distrações nesse mundo. Mas a alegria verdadeira, profunda e duradoura só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Ele é a nossa alegria. Jesus não apenas nos dá alegria, Ele é a nossa fonte de alegria. Amém, irmãos? Ele vai dizer assim em João capítulo 15: tenho-vos dito isto, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa, ou plena. Aleluia! Essa alegria não depende do tempo, de pessoas. O apóstolo Paulo, mesmo preso, perseguido, ele escreveu: alegrem-se sempre no Senhor. Parece contraditório, alguém preso escrevendo alegrem-se. E ele vai repetir novamente, eu digo para vocês, para ficar gravado na mente de vocês: alegrem-se. Isso nos revela que a alegria cristã não é um sentimento humano frágil, mas é uma realidade espiritual que estamos aprendendo essa noite. Uma realidade espiritual sólida, fruto da obra de Deus em nós.
É uma alegria que nasce da salvação, da paz com Deus, da certeza do perdão e da esperança da glória da vida eterna. E eu repito mais uma vez a frase de Martim Lutero, porque me impactou muito essa frase. Um cristão triste é um triste cristão. Então, que essa noite você possa levantar desse banco e, ao sair dessa igreja, dessa comunidade de fé, você possa transbordar a alegria do Senhor na sua vida. Que as pessoas possam olhar para você e possam ser contagiadas pela alegria que vem do Senhor. Porque nós somos tentados, nós somos levados, direcionados a viver triste, a nos afastarmos, a nos isolarmos, mas que em nome de Jesus, que essa noite você tenha prazer de estar em comunhão com a igreja, que você tenha prazer de se alegrar com aqueles que se alegram. Porque quando eu falei isso lá no velório do meu tio, lá em Campos, falando com um primo meu, conversando com ele, falei, quando nós estamos de luto, quando perdemos alguém, nós damos um jeito de estarmos juntos, né? Impressionante. Eu saí aqui, o velório era 4 horas da tarde, eu saí daqui 11 horas da manhã. Fui direto para Campos, interior de Campos. Mas nós temos dificuldade de nos alegrarmos com aqueles que estão se alegrando. Que possamos celebrar a vitória dos irmãos. Que possamos celebrar esse momento que tivemos aqui. Que possamos celebrar o louvor que está sendo entoado. Que possamos celebrar a vida um do outro, alegrarmos uns com os outros. Que no momento de comunhão, que possamos sair do banco e com o nosso coração cheio de alegria, apertar a mão do outro, mas com uma alegria verdadeira, sem falsidade, sem hipocrisia. Até porque, irmãos, Deus conhece o seu coração. Que possamos viver essa alegria na igreja. Eu tenho certeza que se a gente viver a alegria do Senhor na igreja, ao sairmos daqui, nós vamos contagiar esse mundo. Nós vamos abençoar pessoas. Porque esse é nosso chamado, irmãos. Nosso chamado não é para viver dentro da igreja. Aqui a gente vem, se abastece e a gente vai para a luta, para o dia a dia. Então guarde essa palavra no seu coração. Alegre-se sempre novamente direi, alegre. Então você vai levantar agora do seu lugar, feliz, com um sorriso bonito. Vai olhar para esse irmão bonito que está do seu lado e vai dizer assim, alegre-se no Senhor, mais uma vez. Vamos ficar de pé, vamos celebrar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. E essa canção aí é uma canção linda, nós vamos cantar. E eu quero ver você cantando essa canção com muita